que nem vaza esses barulhos, mas é legal o pessoal sentir que tá no meio da escola, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, Shalom, shalom, estamos ao vivo diretamente aqui da Escola do Cordeiro, edição mais uma, graças a Deus. Gente, o negócio aqui tá sensacional, não para, nesse exato momento tá rolando louvor, houveram várias ministrações aí, uma comunhão profética inacreditável, graças a Deus, mais uma vez, aqui nós estamos. Lembrando que nós estamos diretamente do nosso canal Amigos do Avivamento. Se você não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante. Deixe o seu like, porque a gente resume evangelização como comunicação. Então, se você quer que isso seja comunicado para outras pessoas, o algoritmo do YouTube vai entregar com você deixando o seu like aí e vai nos ajudar. E se inscreva porque edição especial Escola do Cordeiro, podcast, Cordeiro Cast. Cordeiro Cast. Você viu? Eu tinha colocado o embleminha do Cordeiro Cast. É top das galáxias, hein? E, gente, um clima sensacional. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. A gente está trazendo um pouquinho aí para vocês, ok? E eu queria já abrir a tela aqui, eu vou dar uma viradinha, para a gente ver quem é o nosso convidado, que você está vendo pelo banner ali, mas é ele, meu querido pastor Roberto Simões. E aí, meu pastor Shalom? Shalom, meu amigo, tudo bem? Eita, graças a Deus, estamos aqui maravilhados com o ambiente que está acontecendo aqui, hein? Glória a Deus. Fazer um comentário, né? A foto aí, o pessoal, a apóstola Simone veio aqui, mas é ele? Mas aí,
Olha só, gente. Bastante Mas cabelo. somos nós. E tem pouco tempo essa foto aí, né, mano? Tem. Acho que um pouco a barba cresceu um pouco. Mas o Tirou senhor tá bem cabelo, hoje, show. você tá bem hoje. Então tá bom. Eu vou dar uma baixadinha aqui e vou aumentar ali pra gente não ver esse puf. Agora ficou melhor, hein? Ficou. É isso aí. Meu pastor, sauda nosso povo aí todo que tá presente aí, deixa uma introdução para nós aí, profética, em nome de Jesus, para nossa galera, Instagram e YouTube, né? Bom, shalom, todos vocês que estão conectados aí. Como nosso pastor disse, nós estamos aqui num ambiente de glória muito abençoado. Cada ministração, uma revelação, um entendimento, um alinhamento. E realmente a gente sai daqui, é a minha segunda escola, e a gente sai daqui transformado, muitas respostas que, ministerialmente, no dia a dia, a gente tem alguns questionamentos. E aqui é o lugar, né, de desvendar muita coisa, abrir o nosso entendimento, muito precioso. Ó, falar um pouquinho para vocês aí sobre o pastor Roberto Simões, casado com a pastora Ângela, 23 anos? 23 anos casados. Rapaz, uma vida, hein? Pai de Emanuele e José. É isso aí. Eita, nós! Pastor fundador e presidente da comunidade Bethesda. Eu queria que a gente começasse aqui por esse ministério, pastor. Quanto tempo tem? Onde está localizado? Como que funciona o trabalho da comunidade Bethesda? E por que o nome Bethesda? Legal, vamos lá. Então, a princípio, assim, eu e minha esposa já estamos aí há 20 anos no ministério, como ministério pastoral. Mas sempre servindo, né? Sempre estivemos ali como pastores auxiliares. E aí eu estava até conversando com o apóstolo hoje, compartilhando um pouco. Ano passado nós estávamos num centro de treinamento de guerreiros da apóstola Nelma. Ela já esteve aqui contigo. Nossa, Nelma Aragon, né? Isso. Nossa. E foi um ambiente assim muito tremendo. E quando eu fui para esse centro de treinamento, foi muito interessante, porque já fazia uns 8 meses que eu estava com alguns questionamentos, perguntando, falando, Deus, o que é para mim fazer o próximo ano? Vou trabalhar com jovens, com homens? Essa pergunta foi o ano passado? O ano passado. Certo. Aí, em janeiro do ano passado, 2023, nós fomos para esse centro de treinamento. Já conheci o apóstolo Léo, aí conheci pessoalmente a apóstola Nelma lá. E aí foi interessante, nós fomos para lá, e aí eu comecei a perguntar para Deus, poxa Deus, já faz um tempo que eu tô pedindo uma resposta, a resposta não vem, o que tá acontecendo, né? Às vezes a gente fica nesses diálogos com Deus. E aí foi bem interessante que eu ali perguntando para Deus por que não tinha a resposta. Aí o Senhor falou comigo, você não tem a resposta porque você não tem feito a pergunta certa. Eita. Aí... Bem coisa de Deus isso mesmo, né? E porque assim, na hora que o Espírito Santo falou comigo isso, eu já sabia qual era a pergunta e eu estava fugindo dessa pergunta. Até porque assim, a gente sempre conversava, eu e minha esposa, a gente sempre foi muito ativo ministerialmente, próximo dos pastores, onde a gente estava servindo. E algumas coisas que a gente falava é assim, meu propósito é servir, vou estar aqui, estar à frente de ministério não é para nós. E a gente meio que resistia a isso, mas quando eu fiz essa pergunta e o Senhor respondeu dessa forma, eu já entendia qual era a pergunta, e eu estava fugindo. Aí eu perguntei para o Senhor, ok, entendi, e aí, Senhor, é tempo de nós nos movermos e estar à frente do ministério? O interessante foi a resposta do Senhor. Aí a resposta veio. E a resposta foi que não teve resposta. Ai, Jesus. Só que na hora que eu fiz a pergunta, eu olhei para Jesus e consegui ver a face dele, ele só fez aquela... Ou seja, você precisa ainda perguntar isso? E aí ali entendi que era tempo de se mover. Aí quando eu fui conversar com a minha esposa, afinal de contas, é uma decisão que tem que ser em conjunto, né, no casal. Mas quando eu fui falar com ela Deus já está falando aqui comigo, nossa, é hora da gente se mover. Então, aí nós conversamos com os pastores, com quem a gente caminhava junto, e Deus confirmou com eles também que era tempo de mover. E aí então, a gente saiu lá da igreja, nos despedimos, mas foi interessante porque nesse centro de treinamento eu tive uma visão lá. E no momento ali profético que nós estávamos orando, de repente nesse ambiente, eu tive uma visão de um livro
E esse livro era um livro azul. E em cima da capa ela tinha uma letra chamada uma letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E aí foi interessante porque nessa visão eu vi a roda de Ezequiel entrando debaixo do livro. Aí o livro ele se abre e começa a sair letras de hebraico dele. E aí essa roda começa a se movimentar e ela chega numa porta, num portal. E quando chega nesse portal a roda para e o livro passa. E quando o livro passa, ele começa a se transformar dourado. E aí o que o Senhor veio falando, né, ministrando, né? Qual que é o entendimento dessa visão? Aí o Senhor começou a mostrar que eu ministerialmente eu estava, como posso dizer, desalinhado. É como se o reino tivesse aqui e eu tivesse aqui, estava andando desalinhado. E a roda de Ezequiel veio isso aqui para alinhar o meu tempo com o tempo dos céus. Nossa. Por isso que eu estava fazendo perguntas e não tinha resposta, e as coisas estavam desalinhadas. Então eu entendi ali que houve um mover, houve uma movimentação espiritual, houve uma unção para esse tempo. E aí foi onde a gente decidiu, a gente se movimentou. Na sequência a gente já veio para a Escola do Cordeiro do ano passado, e mais confirmação, mais confirmação. Quantas escolas do Cordeiro já? Essa é a segunda. Pastor, tá muito alto aí? Tá alto. Ah, tá, eu tô mexendo no botão errado aqui. Tá. Pronto, agora Tá descobri. bom. Ok. Essa é a segunda escola. A segunda escola. Então a primeira foi do ano passado. A primeira foi do ano passado. Onde aconteceu tudo isso, as revelações, o que o senhor deveria fazer. É isso aí. O ato de se mover também dentro do contexto da escola, do Cordeiro. Veio se confirmando. E aí foi interessante porque um pouco antes da escola, a gente... E a Nelma também está debaixo da cobertura do apóstolo Léo. Então estava todo mundo ali conectado. O apóstolo Léo também estava lá. E aí a gente saiu para vir para cá. Aí vem a pergunta, né? Por que Betesda? Aí a gente vindo de... Eu sou de Colombo, né? Região metropolitana de Curitiba. Vindo para cá, a gente conversando no carro, eu e minha esposa, meus filhos estavam ali. A gente, puxa, a gente vai se movimentar, mas qual que vai ser o nome da igreja, da comunidade? O que vai acontecer? E aí foi muito interessante porque... A minha esposa pegou e falou assim, olha, você lembra que em 2015 eu e minha esposa estávamos numa igreja grande e nós trabalhávamos com um grupo de células e a gente era coordenador. E na época Deus tinha dado uma palavra para minha esposa para colocar um nome nesse grupo, né, nessa rede, e era a Rede Betesda. Olha. Né? Então, e aí Deus deu uma palavra para ela na época, a direção, e ela falando assim, puxa, eu tô... Esse nome, desde aquele tempo, né? Porque Betesda era casa de misericórdia, né? Então tem todo um significado. Daí quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, amor, deixa eu te falar um negócio. Em 2015, eu tinha ido para Israel, Deus tinha me abençoado, eu fui para Israel. E nessa viagem era um pastoreio de pastores. Nós fomos num grupo de 12 pastores, e nesse pastoreio de pastores era assim, cada lugar que a gente ia, alguém trazia uma palavra pro grupo. Olha só. Então a gente parou no Getsêmen, parou no Rio Jordão, Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças. E aí chegava na hora, alguém traz a palavra, né? Tinha um líder que direcionava. Adivinha onde foi o lugar que veio para mim trazer a palavra? Então, Pastores. Foi no tanque de Betesda. Nossa. E a palavra que em 2015 ali Deus trouxe, né, a respeito disso é algo assim muito interessante, porque a palavra fala, né, Jesus sobe, quando ele chega ali no tanque de Betesda, tinha multidões de gente esperando, né, com que o anjo se movimentasse para que entrasse, toda aquela história. Uhum. E aí interessante que Jesus passando, ele vê um paralítico e ele pergunta pro paralítico, o que você quer que eu te faça? Aí quando você olha, uma pergunta óbvia, né? Do que ele precisava, do que ele queria. Paralítico, ele precisa andar. Não dá. Mas o interessante é que essa palavra que eu compartilhei com eles foi, lá na época, né? Foi a resposta do paralítico. A resposta foi, estou aqui há 38 anos e não tem ninguém que me ajude. Quando as águas se movimentam, outros passam na frente, aquela coisa toda, né? E aí Jesus vai lá e ele é curado. Mas qual que foi ali algo assim que Deus veio ministrando para nós? O problema maior dele ali era a falta de alguém que parasse por ele.
De alguém que desse atenção para ele. Talvez você olhava ali para ele, o problema é paralítico. Mas quando ele questionado o que ele precisava, a resposta foi: eu preciso de um amigo. Nossa. Então, quando Deus veio trazendo essa questão, e é algo interessante, porque quando você entra, você vai ali na cidade, em Jerusalém, a primeira porta, você passa por uma porta ali nas muralhas, e aí logo à direita já está o tanque de Betesda. E a primeira porta é a porta das ovelhas. Nossa. E aí Deus veio trazendo esse entendimento, né? Que quando você acessa a porta das ovelhas, na casa de misericórdia, você encontra um amigo verdadeiro que é Jesus. Forte, hein? Então Deus veio... Quer dizer, assim começa o ministério, com essa revelação, e o senhor ainda dentro do contexto geográfico de Betesda. Meu Deus do céu. De ter ido lá. E aí foi uma outra questão interessante, assim, há muito tempo a gente ora, sempre orou para a questão da restauração dos 5 ministérios, para que haja um fluido, um mover apostólico, um mover profético, o mover pastoral, o mover evangelístico e o mover mestral. Mas como a gente sempre teve conectado com apóstolos, profetas e tudo, né? Tem um amigo meu de uma outra igreja. Aí ele veio falar comigo assim: poxa, pastor, que legal. Então vai ser a comunidade apostólica profética Betesda. E aí eu falei assim: rapaz, olha, eu entendo que a nossa igreja precisa se mover no governo apostólico, porém eu entendo que dentro do governo apostólico, a mesma autoridade que tem o apóstolo, tem o profeta, a mesma autoridade tem o profeta, tem o evangelista, tem o mestre e tem o pastor. E dentro disso o Senhor falou assim: você não vai colocar, foi uma coisa pessoal, uma questão pessoal, ministerial que Deus falou conosco, né? Você não vai colocar comunidade apostólica ou comunidade profética Betesda. Você vai só colocar comunidade Betesda. Olha só. Porque os 5 ministérios precisam se mover. O senhor não pode destacar um ou outro, destacar menos um ou outro, porque, como Deus falou para o senhor, são iguais, né? Exatamente. E aí foi bem interessante, porque quando a gente começou a crescer um pouco, né, e criar ali uma equipe, normalmente todas as outras igrejas, equipe pastoral, porque ia cuidar. Na hora que eu criei o grupo, coloquei equipe pastoral e Espírito Santo. Muda? Como assim, senhor? Você tem no meio aí que está colocando apóstolo, que tem o apóstolo Nelson Darilene, foi caminhar junto com a gente, você tem profetas, tem evangelistas, tem mestres, então coloca equipe ministerial. Nossa. Então foi algumas coisas alinhando, daí... Profundo. Foi interessante porque a gente começou a mergulhar nisso, e aí quando você vai para o texto ali dessa passagem de João, onde fala sobre o tanque de Betesda, é algo interessante porque ela tem 5 acessos, 5 compartimentos, 5 acessos. E aí eu falei assim: Deus, tem alguma chave aqui? Aí o Senhor falou... Conectou 5 ministérios. Nossa. Aí o Senhor falou: tem 5 acessos, porque os 5 ministérios é o acesso. Nossa. Você tem que acessar pelo apostólico, você tem que acessar pelo profético, você tem que acessar pelo mestral, pelo pastoral e pelo evangelístico. Os 5 precisam caminhar. Então, foi mais além ainda do que a gente imaginava, assim, a revelação, o entendimento que a gente Interessante. teve. Ô, pastor, e outra coisa, hein? Segunda escola do senhor. Segunda. E na segunda o senhor é um dos ministrantes. Que é isso? Meu Deus, pastor. Assim, uma das coisas que a gente vem entendendo, para mim foi muito forte o que aconteceu ano passado, até a ministração que a gente trouxe hoje sobre a unção dos 4 seres, mas num contexto diferente do que normalmente a gente ouve por aí, porque a gente sempre ouve assim, ativação, ministração, mas o Senhor trouxe um entendimento assim de ministrar as características da unção dos 4 seres. Compreender a unção. Por quê? A manifestação do leão, da águia, do boi e do homem. Então isso foi aonde a gente acabou entrando. Mas, assim, como eu disse no começo, né? Na onde a gente estava, eu tive a visão do livro e eu estava desalinhado. Sim. E aí, de repente, vem a roda de Ezequiel, entra. E aí foi assim... Foi muita coisa intensa do que aconteceu. Quando a gente teve uma outra parte aqui interessante, quando a gente estava na escola, que eu tive a visão da roda, e o livro, eu entendi que o livro era eu. O livro era eu, porque eu estava desalinhado e a roda de Ezequiel precisava alinhar. E aí teve uma situação muito curiosa, que tudo isso faz parte, né? Eu lembro que
ali orando, num período orando, eu falei assim, Deus. Aí eu lembrei, alguns anos atrás, tinha ido um apóstolo lá em casa, e eu estava indo fazer uma viagem para fora, e aí ele pegou e falou para mim assim, Roberto, procura fazer negócios com Israel. Eu falei, amém, né? Mas eu fiz a viagem e não conectou nada. E aí, quando eu estava na escola, eu falei assim, Deus, eu lembro dessa palavra, eu creio que é uma palavra do Senhor, e eu peço, me ajuda a fazer negócios com Israel, na escola da Nelma lá em Colombo. Isso foi tipo um dia. Aí quando, durante a semana, são 4 dias, aí no outro dia de manhã, eu pego, abro o meu LinkedIn, começo a mexer, de repente eu vejo um post de uma tecnologia israelense que ela faz detecção, ela é uma inteligência artificial que você usa uma câmera comum e ela sobe uma inteligência artificial que ela faz um analítico e ela detecta, por exemplo, se uma pessoa está nadando, se ela se afoga, ela gera um alerta para o salva-vidas. Se tem uma criança andando sozinha e corre para dentro da água, gera um alerta. Então é uma tecnologia muito fora. Aí o que aconteceu? Eu peguei, olhei e falei assim, caramba, isso aqui é legal, né? Comecei a procurar ali, entrei ali o nome da empresa, encontrei quem era o CEO, peguei e adicionei ele ali para me conectar com ele. Aí no mesmo dia ele aceitou, conectou. E isso, a escola rolando. Aí quando ele aceitou, eu falei, bom, ele já sabe quem eu sou. Leu meu nome, eu vou mandar uma mensagem para ele, eu quero conhecer o produto. E aí eu mandei uma mensagem em português mesmo. Falei, se Deus está nesse negócio, a língua não vai ser um muro aí para atrapalhar. Resumindo a conversa, ele respondeu, a gente marcou uma reunião e uma semana depois eu estava indo para Israel e uma empresa estava pagando a viagem para mim para Israel. Nossa! E fui lá fazendo Que essa isso, conexão e aí fiquei amigo de um judeu, virou meu amigão da família. Ele não é messiânico, mas a gente conversa muito assim sobre segredos da Torá. Eu brinco com ele, esse é meu rabino. E aí eu lembro uma situação que também foi uma confirmação, porque a gente estava nesse momento de confirmação. E aí eu lembro que ele morava ali próximo a Tel Aviv e a gente estava indo buscar o filho dele e era em direção ao Monte Carmelo. E a gente subindo e eu fiz uma pergunta para ele, falei, pô, Isaac, para lá é a direção do Monte Carmelo, né? Ele olhava, mas você já foi lá? Eu falei, não fui. Mas como é que você sabe que é? Eu falei, pô, é porque eu amo demais Israel e eu sei bastante, algumas coisas aqui. E eu, por alguns anos, fui professor de teologia no Instituto Bíblico, eu dava aula de geografia bíblica, uma das matérias. Então, era natural a gente buscar. Mas o que foi interessante? A gente, no caminho, eu fiz algumas perguntas para ele sobre Elias, Eliseu e tal. Algumas chaves que eu queria pegar, e aí ele olha para mim assim e fala assim, Roberto, sabe qual que é a grande moral dessa história? Eu falei, opa, quero ouvir, né? Vindo de um judeu e tal. Daí ele falou assim, para mim, isso é uma questão de que eu entendo, que aquilo que ia acontecer do fogo, a guerra dos altares, isso ia acontecer de qualquer jeito. A grande questão ali, ele falou assim, porque Deus tinha uma aliança com Israel. A grande questão ali foi o sim de Elias, porque ele se permitiu ser usado. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo começou a falar para mim, o sim de Elias separou ele dos profetas mortos. Nossa! Porque foi o questionamento que ele fez na caverna. Todos os profetas morreram, estava aqui. E aí foi aonde o Senhor... E aí, precisa mais alguma confirmação? Nossa. Então, assim, teve várias coisas que aconteceu que eu entendo que aquele mover das rodas de Ezequiel junto com a unção dos 4 seres, houve um aceleramento de muitas coisas na minha vida profissional, ministerial, que estavam paradas. E aí houve muita coisa que acabou acontecendo, veio trazendo esse alinhamento, né? Não é aquela questão de acelerar no sentido de que está atrasado, porque Deus... Não, é a gente mesmo que desalinha o tempo dos céus nas nossas vidas. Então, e aí, conversando com o apóstolo Léo e tudo mais, a gente teve algumas oportunidades conversando, é onde eu entendo assim que houve ali um romper, uma unção que foi ativada, foi rompendo algumas coisas e trazendo alinhamento.
E aí dentro disso e mais algumas coisas, estamos aí na escola, na segunda E dentro dessa questão profissional que você falou, é a Liontech? Liontech. Liontech Soluções. Exatamente. Que aí até está aqui, empresa de representação de soluções e tecnologias de Israel. Isso. Então, eu trabalho numa outra empresa na área de segurança, tecnologia, onde a gente faz projetos para cidades. E em paralelo, eu tenho essa empresa, a Liontech. Nessa outra empresa eu sou superintendente comercial, tenho uma equipe comercial, a gente faz esse trabalho, implantando cercamento digital, reconhecimento facial, leitura de placa em cidades. Não é a Liontech. Isso, e em paralelo daí eu tenho a Liontech com o propósito de trazer tecnologias assim que não existe no mercado. Então tem essa questão hoje eu tenho um contrato firmado com essa empresa de Israel, onde eu sou o representante dela aqui no Brasil. Nossa. Nós já estamos com como é um produto muito novo, então a gente já tem em Fortaleza instalado. Temos lá a solução está em processo de análise, né? Um ambiente de teste que a gente chama de POC. E eu tenho uma outra empresa da França também, que a gente representa ela aqui no Brasil, faz a revenda dela, que é uma solução para detecção de furtos, onde faz uma análise comportamental da pessoa. Ela identifica se a pessoa pega um produto, coloca dentro da blusa, coloca numa bolsa, numa mochila. Se ela está consumindo produto dentro do estabelecimento, ele gera um alerta para o fiscal da loja. Então a Liontech surgiu com esse propósito, buscar tecnologias assim com inteligência artificial, alto nível que não tem. E aí também essa questão que reforçando, né, o segundo ano do senhor e o senhor como palestrante aí como ministro, né, dentro da Escola do Cordeiro. O que o senhor está achando da Escola do Cordeiro desse ano? Tenha sido assim muito tremendo. Para mim é um impacto, né? Porque além de estar recebendo, como você tem acompanhado, aí tem muita gente generais de Deus aí liberando a palavra, e eu me sinto como o menor porque deles. O senhor está liberando. Mas assim, já teve gente que eu vi abordando o senhor lá, o senhor tem material, vi um apóstolo também comentando, né? Sim. Então, me senti muito honrado, né? E com temor junto de poder também estar impartindo e compartilhando algo junto com eles, né? Então, veio assim uma responsabilidade muito grande. Mas é algo, sim, que a gente também tem vivido há muito tempo, que é essa questão que a gente tem trazido... Eu gostei muito do seu canal, Amigos do Avivamento. Sou um cara, assim, faminto por avivamento. Legal. Sempre fui atrás. E Deus me levou a alguns lugares, assim, que falei... Eu chegava lá, assim, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu cheguei aqui? Porque... Então você é um cara amarrado assim, gosta muito da história dos avivamentos, dos avivalistas. Em 2019, eu fui para uma feira de segurança em Las Vegas... pela empresa, mas eu entendi que o meu propósito não era lá. Eu fui naquele lugar e daquele lugar falei, Deus, eu quero conhecer a Rua Azusa. Azusa, nossa, eu ia falar isso. E aí a gente saiu... O senhor foi lá? Eu fui lá na Rua Azusa, levei a bandeira da minha cidade, orei, falei, Deus, tem um portal do avivamento aqui, libera sobre mim, libera sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Eu creio que o Senhor levou lá com propósito para isso. Sim. 2015 também tive numa conferência chamada Voz dos Apóstolos. Foi foi no Texas, acho que é uma conferência do Randy Clark, Voz dos Apóstolos. Primeiro dia quem estava ministrando era Reinhard Bonk, Nossa. Evangelismo por Fogo. E aí lá junto tava uma galerinha lá, tipo John Arnold, que é o pastor titular da igreja de Toronto, do aeroporto. Tava Bill Johnson, Bill da Bethel, tava Red Baker. Você conhece a Red Baker? Vi alguma coisa. A última vez que eu vi ela falando, no nosso ministério mais de 400 mortos ressuscitados. Ela faz um trabalho do Iris em Moçambique. Tinha lá Leif Hetland. Esse cara é fora da curva. Esse cara, ele é um evangelista no Paquistão. Já ganhou mais de 1 milhão de muçulmanos. Meu Deus. E o pessoal só nesse nível. Mas, então, desde 2004, eu sempre buscava, olhava assim, Deus, um dia eu quero me conectar com esses caras. Um dia eu quero
sentar e receber e ouvir deles. Então, eu sempre fui assim alguém que orou muito, buscou muito a questão de avivamento. Então, eu me identifiquei demais. O senhor vai achar legal o canal, porque assim, eu tô começando um documentário chamado Heróis do Avivamento. Legal. Então eu tô resgatando uns nomes não muito comum no nosso dia a dia, né? Tem uma que o senhor conhece, que é a Cat Kuhlman, né? Sim. Só que eu vou trazer um agora, que é uma mulher chamada Maria Woodworth Éter. O senhor já viu alguma coisa dela? Eu já li sobre Nossa, ela. é raridade quem conhece. Então, tem um livro, Generais de Deus, que fala sobre ela. Você já leu esse livro? Eu tenho esse livro. É muito top. Então, eu aprendi sobre ela. Também lá, Isso, aí vem ali uma sequência, né? Vem ali depois... ela é a precursora, acho, antes ainda de William Seymour, Evan Robert, eles começam a se conectar, mesmo, começam a gerar. E porque aí... dela veio o Seymour, a Azusa, né? Isso. Dela veio 3 avivamentos. Se eu parar para pensar, fazer as datas certinhas, dela nasceu 3 avivamentos. Exato. E o grande Azusa, né? Exatamente. E aí, quando eu li esse livro, eu fui conectando e fui, a gente brinca assim, né? Analisando um padrão. Que padrão era esse? Pô, você vê ali ela, Maria Woodworth Éter, se conectando ali, de repente vem a Azusa que se conecta com Evan Roberts. Da quadrangular, Isso, é isso que ia chegar. De repente chega lá a MC, casa com o missionário, depois vem a MC McPherson, aí você vê Catherine Kuhlman na escola bíblica e aí depois de Catherine Kuhlman você vê Benny Hinn do se culto conectando. Dela, tudo uma coisa coligada à outra, né? E uma sequência espiritual incrível. Isso. E eu comecei a mapear esses avivalistas, e eu comecei assim, Deus, eu quero conhecer esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Em 2015 Deus me levou neste lugar, onde conheci eles. A gente era um seminário de segunda a sábado, segunda a sexta, e de lá a gente saiu, a gente estava em Nashville, e de lá a gente foi para Nova York com a conferência com o Benny Hinn. E era uma igreja, acho que tinha umas 2.000 pessoas, e nós ali sentamos na segunda fileira, e Benny Hinn me chama, ministra sobre mim, tem uns videozinhos. Deus amado. Então, até hoje, por exemplo, ministrei sobre a unção dos 4 seres, fazendo uma ativação, e uma palavra que Deus sempre imprimiu isso no meu espírito, que é: a unção que você respeita é a unção que você recebe. Uau! Então forte isso, hein? É um princípio que quando você identifica, você tem que entender. Eu lembro uma vez, teve uma conferência em Santa Maria, próximo de... Santa Maria não, é próximo ali de Porto Alegre. E aí eu lembro que na época a Red Bake ia estar lá. E aí a gente combinou com os amigos, Curitiba até lá, 12 horas de carro, aquela coisa toda. Daí chegou no meio do caminho, o pessoal foi desistindo. E eu queria demais conhecer ela. Eu li a história dela, de como ela se movia no sobrenatural. Aí eu lembro que falei, cara, será que eu vou, não vou? Meus amigos desistiram. E aí eu tava sozinho. E aí eu tava lendo um livro do Bill Johnson chamado Quando os Céus Invadem a Terra. Eu acho que eu tenho esse livro. É muito interessante. E aí eu tava naquela, vou, não vou, e eu lendo o livro. De repente, quando eu lendo o livro, tem uma hora que o Bill Johnson fala de algo, há muito tempo atrás, que ele foi numa conferência e voltou muito frustrado de lá. Nossa. Por que ele voltou frustrado de lá? Ele falou assim, cara, eu fui lá, o cara pregou tudo que eu prego, só que com uma diferença. Os sinais aconteceram. Puxa. E ele pregava, mas ele não vivia aquilo. E aí ele ficou com aquilo incomodado. Nossa, mas que humildade também, ele fazer um comparativo desse e dizendo que ele... Nossa. E aí, o que ele falou no livro, né? Ele conta assim que ele entendeu que ele precisava estar nesse lugar, se não me engano até era numa conferência do Benny Hinn, e aonde ele teve ali um tempo orando e houve uma ativação. E aí ele fala, né, no livro, ele falou assim, eu fui naquele lugar, mas aquele lugar que eu fui tinha uma atmosfera de glória, aonde ele foi ativado nessa atmosfera. Nossa. E quando ele retorna, então começa a acontecer os sinais. E eu no livro me perguntando assim, Deus, será que eu vou ou não vou? Aí eu entendi, eu preciso estar neste lugar. Olha. E aí a gente... E isso aconteceu com a Cat Kuhlman também, porque ela ia nos movimentos de milagres, né, que aconteciam, e ela olhava aquilo e falava, isso nunca vai acontecer comigo, né? Exato. Interessante, é a ativação, né? É a ativação, né? Então é uma impartição, né? Então, e aí foi interessante, porque quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso ir. E foi muito interessante que eu fui,
E aí não tinha... Como foi de última hora, vou sozinho, peguei um ônibus, cheguei lá de manhã, não tinha reservado hotel, não tinha lugar. Eu fui assim, cara, eu vou dormir na rua, vou dormir na frente lá. Mas o meu objetivo é vivenciar aquilo. Vou me esconder dentro do banheiro e dormir. Sei lá, minha cabeça foi desse jeito, mas eu vou. E aí foi interessante, cheguei lá na frente, na fila, cheguei de manhã, começava só à noite, e de repente o pessoal começou chegando, aí fiz amizade lá com o pessoal de Santo Ângelo, e aí a gente fez amizade, onde é que você tá? Falei, cara, não sei, vou dormir aí, embaixo aí de uma marquise, alguma coisa, mas eu tô aqui. E aí foi interessante porque aí eles falaram, não, vamos dormir com a gente lá, a gente alugou uma kitnet, ó. Que legal. Aí foi, nossa, ficamos muito amigos, aí foi interessante que era duas camas de solteiro e no meio tinha um corredorzinho assim com um colchão de solteiro e a gente dormiu em 2 nesse colchão. Nossa. Mas aventuras missionárias. E foi legal assim que no penúltimo dia da conferência que teve, tinha mais ou menos umas 2.500 pessoas. Nossa. A Red Baker estava ministrando e de repente ela começa a ministrar. E aí Deus começa a falar com ela, começa a orar em línguas, e ela começa a orar, de repente ela fala, Roberto. Aí, na hora eu falei, bom, tem umas 2.000 pessoas, tem alguns Roberto aqui. E aí ela fala, mas o pai prefere te chamar de Robertinho. Puxa. E aí foi muito particular isso, porque um tempo antes, a gente fazia um trabalho com adolescentes na igreja. Mas antes eu estava em casa um dia adorando, estava ali orando, pegando meu violão e comecei a ministrar a Deus, estava ali ministrando, fluindo e eu falando, Deus, quero receber teu amor de pai, quero sentir, me conectar com a paternidade. Aí uma hora o Senhor falou comigo, Roberto, o meu amor já está sendo liberado para você, mas quando você vai começar a dar o seu amor de filho? Nossa. E aí eu fiquei muito constrangido, eu entendi, puxa Deus, eu sei que o Senhor tem a alegria de liberar o amor de pai. Mas a alegria dele também de receber o nosso amor como filhos. Forte, forte. E aí foi muito interessante porque aí a gente trabalhava com adolescentes e a gente tinha uma equipe ali. A gente tinha alguns discipulados, a gente se reunia, a gente ficava 2, 3 horas ali orando e fluindo. E eu compartilhei essa palavra com eles sobre como a gente precisa se relacionar com Deus. Não só aquela questão, o meu pai tem que me dar, o meu pai tem que resolver, o meu pai tem que comprar isso. Não. A gente se relacionar. Pai, eu quero ministrar o seu coração com o meu amor de filho. Para nós que somos pais, que temos filhos, quando a gente vê uma atitude do nosso filho espontânea, Deus, nos arrebenta. Eu tava aqui, por exemplo, ontem, daí meu filho andando, chegou assim, veio me deu aquele abraço assim, eu falei, uau, que demais isso, que gostoso isso. Então, aí o Senhor começou a falar... É isso que Deus espera de nós, né? Exatamente. E aí quando eu ministrei essa palavra ali para eles pegaram e começaram a se relacionar com Deus, chamando, já mudou a linguagem de Deus para pai, para papai, e aí já começaram num ambiente assim de adoração, começaram a brincar de pega-pega com Deus, de esconde-esconde, assim, foi uma atmosfera, e aí todo mundo começava chamar e me chamava de Robertinho, Robertinho, por causa desse palavra que Deus tinha dado de nós nos relacionarmos com o papai. Nossa. E aí, no meio daquela multidão, a mulher fala, Roberto, dela dá uma paradinha. Tem vários aqui. Mas o pai prefere te chamar de Robertinho. Aí eu entendi que era muito forte. Aí foi aquela bagunça. Muita coisa começou a acontecer. Então, e aí ela ministra, começa a falar, Deus vai te levar em tais lugares para ministrar. Ela começa a liberar e profetizar. Quando você pregar, muito fogo vai sair e tudo mais. Então hoje, o fato de estar aqui, né, assim, me sinto honrado de estar no meio desses generais. Resposta do que Deus falou. Lá atrás, exatamente. É verdade. Porque a Escola do Cordeiro é algo muito conhecido e você faz parte do time que está ministrando. Isso. Lembrando que, olha, interessante. Então umas coisas, mas é interessante porque assim, só que eu estava desalinhado no começo do ano passado. Então os meus posicionamentos... assim, entendendo, né, as minhas falhas de às vezes, porque assim,
às vezes a gente fala alguns nãos, às vezes com medo de ser coisa da carne, de coisa, e quando a gente menos percebe, a gente está falando alguns não para Deus. Eu vejo aqui na ministração que eles falam muito que esse é o pensamento grego, né? Exatamente. E aí você fica com medo de algumas coisas e quando você começa a romper isso, então o Senhor vai alinhar as coisas em você. Vai alinhar o tempo, vai ajustar tudo isso, né? Então, onde vai trazendo. Agora, pastor, como foi essa transição do senhor, um teólogo, né? Transitar para essa visão que nós estamos vendo aqui dentro da escola, se lançar dentro disso, ter a paternidade, uma cobertura e esse profético. Como que foi esse ciclo que aconteceu? Como foi isso? Para entrar nesse mover, né? Nesse mover, isso. Contando um pouco, né? Até a parte da ministração de hoje, né? Em 2004, eu fui numa conferência, inclusive do Randy Clark, que estava ministrando, e foi algo assim muito interessante, porque quando ele estava ministrando, teve lá um pessoal que estava ministrando sobre base bíblica para a cura. E quando ele estava ministrando, de repente, ele falou, se você sentir a presença, levanta sua mão, quero te abençoar. Então a pessoa levantava, te abençoa, blessing Jesus name e tal, aquela coisa toda. Mas foi algo assim interessante, que conforme a pessoa levantava a mão e ele abençoava, a pessoa começava a receber uma unção. E começava a dar uma descarga. E aí, de repente, outra pessoa levantava. Acho que deu uns 15 minutos de pregação. Você olhava, você via, era uma igreja que tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas, você via como se viesse ondas assim, puff. Quando descia, um círculo de 15, 20 pessoas nas cadeiras, começava a cair na unção, ficar na unção, e literalmente você via a cadeira voando para cima de tanto mover, assim, um negócio muito forte. E o senhor vendo o senhor nesse contexto. Mas ainda não tinha feito teologia. Foi uma experiência assim. E aí, o que acontece? Quando eu vi aquilo, e aí depois de um tempo lá, eu já estava, a gente brinca, né, chapado na unção. De repente eu olho do lado, uma moça tinha acabado de ser curada e ela era surda de nascença. Meu Deus. E aí quando eu olho, tinha um rapaz ali ajudando ela a falar as primeiras palavras. E eu lembro como se fosse hoje ela. Jesus me curou. As primeiras palavras. Aquilo assim, era uma presença assim intangível da presença do Senhor e a glória. Mas quando eu olho para o lado, eu vejo uma pessoa andando assim, igual um leão. Rugindo que nem um leão. Olho para o outro lado, um outro voando igual águia. Eu falei, caramba. Aí eu olho para o outro lado, uma pessoa chorando e com a mão no estômago e chorando, outros na unção, da alegria, dando risada. Eu falei, caramba, o que é tudo isso? Aí eu olho do lado, tinha eu lembro como se fosse hoje um irmão que era da igreja. Então ele era mais tranquilão, assim, ia orar, ficava, né, eu sempre falo, né, o tanto que você rola, você grita, você gira, que define o quanto você está cheio de unção. Não é isso que define. O que define a unção sobre a tua vida é os teus frutos e o teu caráter, simples assim. Né, hoje, né, tem uma palavra, uma vez eu ouvi um amigo falando, né, que não é a unção que mantém o caráter, é o caráter que mantém a unção. Forte isso, hein? É isso que sustenta. Mas aquele rapaz, eu sabia que o jeito dele de adorar, de se expressar era tranquilo e tá tudo bem com isso. Mas quando eu olho para ele tá de 4. Que nem um boi bufando, dando cabeçada nos outros, sentando por baixo das cadeiras e levantando. Só que quando ele fazia isso, as pessoas com quem ele tocava ficavam na unção igual a ele. Uau! Eu falei, cara, esse cara, ele por si jamais faria isso. E aí o que aconteceu? Eu saí daquilo ali muito impactado e eu falei, Deus... O senhor não tinha um senso crítico como a gente vê muitas pessoas hoje, né? Não. O senhor estava aberto para aquilo. Isso. Olha, então, quando eu vi isso, eu falei, Deus, eu preciso entender e compreender tudo isso. Então, a mensagem de hoje, que foi ministrada, foi sobre compreender na unção. Por que ficar na unção do leão? O que significa, né? Qual a relevância, a unção da águia, boi? E aí o Senhor me levou a entender sobre as características de cada um, por exemplo, quais as características do leão que se assemelha com Jesus e qual é a aplicação prática em nós no dia a dia. Então você conecta isso com referências bíblicas. Como é que Jesus se moveu? Como um leão, mas como assim?
E o que acontecia? Na nossa vida prática, no dia a dia. Então, e depois, quando eu fui fazer o curso de teologia, né, eu fiz 4 anos de seminário, depois fiz uma complementação, então sou bacharel em teologia. Nossa. Em 2015 eu fiz um curso A Fé Cristã à Luz do Judaísmo em Israel, na Faculdade Hebraica em Israel. Uau. Então eu tive essa experiência, mas toda vez que eu parava para buscar, você vai com o olhar aberto para poder absorver. Mas lá no fundo, assim, Deus, eu quero estudar, eu quero me aprofundar para eu compreender essas manifestações. Mas o senhor não tinha aquele preconceito formado, né? O senhor Não. entrava de cabeça e falava, vou aprender isso aqui, isso aí. quero entender. É isso aí. Então, Isso assim... é legal. Tá aberto, né? Exato, porque assim, isso... E uma das coisas, né, que nem a gente falou muito, é a questão dos frutos. Então, assim... Eu entendo que, às vezes, a questão da mentalidade grega nos impede muito de acessar questões espirituais. Que são coisas que foram roubadas na transição ali com Constantino da igreja primitiva. Foi imprimido um padrão já para poder travar. Então a gente perdeu muita coisa, né? Então, mas eu sempre fui nessa mentalidade. Falei assim, Deus, eu quero... por exemplo... Jesus, ele era muito questionado pelos fariseus da época. E interessante, né, que quando a gente fala fariseu, a gente associa muito para um modo pejorativo. Só que Jesus era fariseu. É verdade. Ele fazia parte desse grupo, né? E isso eu aprendi lá na Faculdade Hebraica de Jerusalém. Nossa. Um rabino messiânico convertido, ele falando, cara, Jesus era fariseu. Pouquíssimo falar dessa informação. Só que, por que a gente tem essa resenha? Não, fariseu... Uma coisa negativa, era ruim. Da mesma forma, tinha os saduceus, tinha os escribas, tinha os essênios, aquela coisa toda. Os essênios ainda, é verdade. Então assim, tinha os zelotes. Os zelotes, Barrabás, assassino. Não, eram os caras que saíram lá do meio de Jerusalém porque estavam vendo a corrupção dos rabinos, sacerdotes, eles se retiraram. Só que eles foram para uma questão mais radical. Mas enfim, então Jesus, ele era fariseu e por isso que ele batia de frente com os caras, questionando e batendo. Só que assim, aí você vem do lado a parte religiosa que tinha. Pois mas tá errado isso, a questão do sábado, aquela coisa toda. Então... Uma coisa que, por exemplo, quando eu falo sobre a unção dos 4 seres e a questão do leão, né, hoje, normalmente quando fala da manifestação, por exemplo, do Espírito Santo, principalmente quando a gente vai uma mente mais fechada, o Espírito Santo é o Consolador. Então você imagina o Espírito Santo, aquele que vem consolar, aquela coisa toda, e é como um gatinho rosnando ali, mas... a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então quando você associa, não, peraí, e se eu pensar o Espírito Santo como um leão? Vamos pegar um exemplo das características do leão que se assemelha a Jesus e aplica a nós. Quando você para pensar, o leão, ele ruge por alguns motivos. Por exemplo, quando ele se alimenta... Hoje eu vi um monte de gente na unção do leão depois do almoço aí. Boa. Almoçou. Um outro motivo que ele ruge, quando ele quer proteger o território dele, ele começa a rugir para que os animais que estão ali não... Opa, peraí, tem um leão. Então, ou outro que quer tomar o território dele... Demarcando o limite. Demarcando, ali, né? Opa, só aqui. E um terceiro motivo que ele ruge para chamar a companheira. Nossa. Só que o detalhe, em todos os 3 motivos que ele ruge, quando os outros animais ouvem, eles não entendem. Ele sai porque sabe que tem um leão e não quer ficar perto. Cria um medo, né? Eles se afastam. Só que a companheira, a fêmea, entende o rugido do leão. Então, o que Deus vem trazendo? Que quando há um manifestar do Espírito Santo, quando você entra com a tua mente carnal, que é o que está escrito em 1 Coríntios 2, que nós, com a nossa mente natural, não discernimos as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito têm que ser discernidas espiritualmente. Nossa. Então, quando o leão se manifesta, eu vou ter uma resistência se eu tiver com a mentalidade de carnal. Eu não vou conseguir me abrir para isso, né?
Então são aplicações que vão vindo. Uma outra característica, né, fazendo a ponte, né, não vai dar tempo da gente entrar aqui nos detalhes. Sim, sim. Mas um dia eu comecei a buscar isso, né? E aí a gente estava no retiro. Aí nesse retiro a gente chegou, tava lá e tal, saí lá para um canto lá para orar e de repente eu vi um boi deitado, né? Aí eu parei, sentei na frente do boi e falei assim: Deus, ministra algo para mim através desse boi. Parecia coisa de maluco, né? Mas foi muito interessante porque eu sentei na frente do boi e fiquei olhando para ele, olhando para mim, e ele só ruminando. Só ruminando, né? E aí, de repente, o Espírito Santo começa a falar comigo. Falando assim, ó, da mesma forma que o boi, um animal de 400, 500 quilos, se alimenta de 1 grama de mato, mas ele come, ele engole e depois ele começa a ruminar. E conforme ele começa a ruminar, ele começa a extrair as vitaminas que são suficientes para ele crescer e engordar. E aí o Senhor começou a falar, assim, Jesus, ele crescia em estatura e conhecimento. Por quê? Porque ele estava mergulhado na palavra. Ele com 12 anos, ele estava batendo de frente com os doutores da lei. E aí o Senhor começou a falar, para nós, na nossa aplicação no dia a dia, teve a revelação. Você não tem revelação se você não tem rumo na palavra. Nossa. Então, vamos pegar um exemplo. Você lê um texto. Você passa um tempo, você lê de novo aquele texto. Opa, você já teve uma profundidade. Aí você passa um tempo, cara, já li umas 4, 5 vezes. Como é que eu não tinha visto isso antes? Olha só, porque tá ruminando aquilo. Porque tá ruminando. Olha, porque tá ruminando. Então, cada um dos 4 seres viventes, que foi o que a gente liberou hoje, são características que se assemelham a Jesus e como é aplicada em nós no dia a dia. E você acaba tendo uma personalidade em cima desses seres também, sua, é isso? Exatamente. E porque você... a gente sempre fala, né? Eu sempre, quando vou ministrar algumas coisas, assim, sobre cura, unção, batismo, impartição, assim, gente... eu não rugi. Cara, não é isso que determina se você é cheio ou não, se você está conectado ou não, se você está na presença ou não. São os frutos. Vai ter pessoas que são mais sensíveis. O apóstolo Léo, ele falou na segunda ministração que tivemos com o apóstolo Márcio, né? Uhum. Que ele falou que muitas pessoas, de repente, não se conectaram naquele momento para ver anjos. Isso. Ele falou, vou dar o exemplo meu. O meu demora, ele falou. Então, cada um tem o seu tempo, mas aquilo vai acontecer. Exatamente. Só é a questão do tempo, né, da situação. Porque cada um tem uma característica, tem uma personalidade, cada um tem um temperamento. E o Senhor respeita isso. É lógico que tem coisas que você tem que estar aberto para que se movam. O senhor falou de temperamento, assim, eu não gosto de falar muito, mas eu fiz um tempo atrás uma formação em coach. Uhum. A minha esposa já é Master Coach. E ela se especializou numa ferramenta chamada DISC, que é análise de perfil. E eu fiz a primeira vez a análise de perfil, eu fiquei impactado, né? Porque a minha característica deu gato e tubarão. O que é o tubarão? Lembra daquele programa The Shark Tanks? Sim. Você vê que os caras, não gostei, é a característica do tubarão, ele é que seria o leão, aquela coisa. O gato é a pessoa que faz muita amizade, mas também perde. E no coach eu descobri como trabalhar esse temperamento, que eu diminui o meu gato, fiquei mais equilibrado. E aí eu falei para a Francine, vamos fazer um desafio? Vamos fazer essa análise de perfil nos 12 apóstolos? Porque com análise de perfil, dentro da questão empreendedora, por exemplo, se você tem um coach, tá, dentro da sua empresa, e você vai contratar pessoas, ele vai passar pela análise de perfil. E aí o coach vai falar assim, Roberto, essa pessoa serve para administrativo, essa pessoa serve para questão burocrática. E aí você encaixa certo. E eu falei, vamos fazer uma análise inacreditável. Então você vê onde Jesus colocou Pedro, como Jesus tratava Judas, como Jesus tratava João, que era mais... Todas a análise que a gente fez batia exatamente onde Jesus colocou cada pessoa em relação a essa análise. E você falando isso, pastor, eu lembrei dessa ferramenta, né? Sim. Como eu vi também o apóstolo Léo falando da questão negativa da alma animalesca. Sim.
que são a questão dos animais também, Sim. mas que tem a coisa positiva desses animais também, né? Sim. Eu pirei com isso de vocês. Não, Eu olhei muito- assim, é muita profundidade. É muito forte. E assim, quando fala a respeito da unção dos 4 seres, então assim, há uma conexão sobre a questão do ministério de Jesus sobre isso. Quando você olha para o texto, vamos pegar um exemplo, Ezequiel capítulo 1. Ele começa o texto dizendo: no 30º ano do 4º mês, do 5º dia do reinado do rei Joaquim, estava eu junto ao rio Eu ouvi Quebar você falando exilados. isso é legal você falar. Então, assim, é algo interessante porque eu fiz curso de hebraico. Então, eu e mais um amigo, nós pegamos o livro inteiro, ou melhor, o capítulo inteiro, pegamos por palavra e fomos fazendo uma análise. Foi transliterando. Transliterando, criando, fazendo análise e tudo mais. E aí algo interessante, porque quando um judeu vai ler, quando você pega ali Ezequiel capítulo 1, 2 e 3, você vê que é um lugar, é um tempo, no 30º ano, do 5º dia, do 4º mês, do reinado do rei Joaquim, estava eu nos exilados, junto ao rio Quebar, de repente, né, veio a palavra do Senhor, a Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, aquela coisa toda. Quando a gente lê isso. Porém, quando um judeu lê, ele vai ler tempo, estação, significado e propósito. Ruminar. O ruminar. Então, por exemplo, Nossa. 30º ano. Para os judeus, a questão de número não é numerologia, mas tem um significado. Cabala, não. Não também, né? Não. Porque, por exemplo, o número 3, ele tem um significado de perfeição divina. Então, quando você pensa no número 3, né, quando ele fala 30º ano, aí você pensa Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade. Você pensa... Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Tricotomia. Tricotomia do homem. Você já pensa, Jesus começou o seu ministério com 30 anos, durou 3 anos, tinha 3 cruzes, morreu, ressuscitou ao 3º dia. E tem mais um detalhe, né? Então, o número 3, por exemplo, no hebraico, você não vai achar uma palavra, por exemplo, esse microfone é muitíssimo bom. Quando eu quero expressar algo mais profundo, ele vai dizer, é muito, muito, muito bom. Por exemplo, os 4 seres, em Apocalipse 4, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele lê no 30º ano, cara, esse é o ano. Esse é o tempo. Esse é o tempo da plenitude. Daí tem uma outra questão que a apóstola Leides vai estar ministrando sobre a questão dos portais. O que é o portal 30, o que é o portal 4, que tem a ver com os 4 seres, tem a ver com a plenitude de Jesus, e o 5º tem a ver com os 5 ministérios. Mas aí eu fiz uma interpretação etimológica, que é entender o significado e os nomes. No 30º ano do rei Joaquim. O nome Joaquim significa Deus estabelece. Aí você para pensar, 30º ano. Tempo de Deus, tempo de perfeição divina, o tempo de Deus, eles estão o quê? Deus estabeleceu. Estabeleceu o quê? Onde que eles estavam? No exílio. Nossa. No 30º ano do rei Joaquim, Deus estabeleceu, veio a palavra do Senhor, e aí ele fala a Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Então, ou seja, no tempo de Deus, ele estabeleceu um cativeiro, porém, não há aprovação que não é permitida, que liberado sobre nós, que a gente não possa suportar. Então, houve, porém, Deus estava fortalecendo, porque tinha um processo. Aonde que eles estavam? Na terra dos caldeus, no rio Quebar. A palavra Quebar significa nesse instante. Aí você vai montando. Nossa, esse tempo o Senhor estabeleceu, esse cativeiro, mas ele te fortalece, Ezequiel, no rio Quebar, na terra dos caldeus. Palavra caldeus, quebradores de torrão de terra. Aí você pensa, qual que é o motivo da guerra que está tendo lá? Motivo da terra. E o Senhor, estou levando vocês a um lugar para ser quebrado. E o homem veio do pó, foi quebrado moinho. Aí você para e olha, Ezequiel, ele era filho do sacerdote Buzi, que ele fala, filho do Buzi. E o nome Buzi significa meu contentamento. Aí você para pensar, cara,
Estabeleceu no tempo divino, o tempo de Deus, o tempo da perfeição, esse cativeiro. O Senhor estabeleceu, mas Ele vai te fortalecer. E esse é o tempo para esse momento de agora, para você ser quebrado. Nossa. E aí Ele vai se contentar. Mas como assim que Ele vai se contentar com isso? E aí vem o versículo 4. E olhei para o norte, e eis que vem um vento tempestuoso que vinha do norte. Por que não vem do leste? Por que não vem do oeste? Por que não vem do sul? Tem duas questões. Você já viu a expressão estava desnorteado? Desnorteado. Porque o norte, ele te traz direção. Quando o norte te traz... Você pega uma bússola, você joga, gira, para onde que ela aponta? Norte. E aí tem um outro detalhe. Quando você olha geograficamente, você tem o sul. O que tem no sul de Israel? Você tem lá o deserto, você tem o Egito. Então o vento que vem do sul é um vento seco, um vento de deserto. Quando você olha para o norte, você tem o Ararat, que tem gelo. Quando vem o vento de lá, é um vento que refrigera. Então ele fala, no meio de tudo isso, eis que vem um vento tempestuoso que vinha do norte. E aí ele começa a falar, e no meio desse vento, o que tinha? Fogo a revolver-se, vento impetuoso. Mesma raiz para o fogo e o vento que está no Pentecostes. E o que estava nesse meio, como metal brilhante? Os 4 seres viventes. Pelo amor de Deus. E aí algo interessante que quando você olha, por que Deus leva ela para o cativeiro, para alinhar, para ajustar? Porque o povo estava desnorteado, ou seja, eles perderam o norte. Sim. O que norteava? O que norteava? A nuvem de glória. Nossa. Por isso que a primeira coisa que Ezequiel, quando ele vê, é um vento e uma nuvem que vinha do norte. E aí você já lembra do povo como ele era guiado no deserto. Sim. Com a coluna e a nuvem. Agora, pastor, vamos chamar isso de uma exegese que o senhor fez aí, né, dentro de uma hermenêutica, teologicamente dizendo. Só que isso só vem para o senhor dentro da vertente do profético, né, da revelação. Exatamente. É isso? Porque é incrível. Porque assim, ó, o que acontece? Que foi, voltando lá pro começo, você fez teologia, como é que você fez essa transição? Porque eu já mergulhei na teologia com essa mentalidade de entender e compreender isso. Porque, me corrija se eu estiver errado, o profético veio primeiro do que o senhor fazia teologia, o senhor fez teologia depois. Exato. Porque assim, ó, eu tive a oportunidade, por exemplo, eu olho para os judeus. Os judeus são proféticos demais, mesmo os não messiânicos. Por exemplo, eu converso todo mês, quando tem a troca do mês, no Rosh Hodesh, eu ligo para o meu amigo lá de Israel. Agora ele está aqui no Brasil. Eu falo com eles, me diga uma coisa. Quais são as bênçãos desse mês? Me diga aí. Ele não é um cristão, não é um judeu messiânico, mas ele retém a informação. Né? Porque foi na cultura deles, na língua deles, tudo. A geografia deles. E nós fomos gerados nisso. O pessoal discute demais. Por exemplo, quando em Colossenses o pessoal vem perguntar ali, mas com relação às festas e tal. Aí Paulo ele pega e começa a falar, olha... Ele dá uma dura no pessoal, porque você tinha ali os judeus convertidos e você tinha os gentios. Os judeus convertidos, ele vem com algumas coisas, a questão da circuncisão, aquela coisa toda. E eles queriam impor aos gentios que eles também circuncidassem. E aí Paulo ele fala, não, peraí, a circuncisão dele é o batismo nas águas. Paulo, um judeu... Estava dizendo para ele assim, não obrigue. Mas aí o pessoal pega essa parte da circuncisão e coloca uma regra para tudo. Você não vê Paulo dizendo para eles, vocês não devem fazer as festas bíblicas, você não deve guardar a lua, que no caso as luas que é a troca do mês. Ele não impede isso. Ele fala, ele deixa bem claro o que é para ser impedido e não fazer, mas ele não fala de impedir isso. Exatamente. E aí hoje a gente vê a igreja como instituição criticando quem está fazendo isso em cumprimento à palavra. Não, isso foi abolido. Mas aonde que Paulo disse isso? Não tem. Ele deixou bem claro que não era para fazer. Que não é uma posição. Uma vez um amigo, nossa igreja, a gente faz o Shabat, a gente cumpre todas as festas bíblicas. O Shabat é sensacional. Eu fiz aquele dia com vocês. O que é aquilo? E aí a gente também, todos os meses, a gente faz as declarações das bênçãos, a oferta de primícias, que é no Rosh Hodesh, que é o primeiro dia do mês bíblico. Então a gente se move. Aí teve um amigo que falou assim, poxa, Roberto, tal, e ele era
da unção, mas ele falou assim, cara, eu não consigo entender isso, poxa, né, isso, a tua igreja vai se mover nisso. Eu falei, cara, deixa eu te explicar um negócio. Só cortando o senhor, a pergunta deveria ser outra. O pastor Roberto, eu não entendo isso. Me explica. Mas não, já vai com preconceito. Mas no caso dele até perguntou porque ele queria entender. E eu falei para ele assim, olha, eu vou te falar um negócio. Um princípio que a gente colocou. Deus está nos chamando para fazer isso e a gente vai fazer, porém a gente não vai impor para ninguém. Legal, e uma das legal. coisas que a gente tem orado, assim, não é porque eu faço que eu vou ser mais salvo ou menos salvo. Não é isso que vai te condicionar. Mais santo ou menos santo. Não é isso. Não é isso que determina teu nível de santidade, se é que podemos dizer disso, eu sou mais salvo. Isso jamais. Isso não vai determinar. Agora, eu falei para ele, agora tem uma coisa. Nós vamos ser salvos do mesmo jeito. Só que quando eu pratico, eu faço, eu vou acessar coisas que você não vai acessar. No clivo de Deus, para Deus isso vai pesar. Opa, ele está fazendo isso. Eu falei, eu vou acessar coisas que Entre você nós, não vai não, acessar. Mas Deus, porque são os segredos, são códigos. O judeu, quando faz um Shabat, ele dá boas-vindas, ele se despede dos anjos da semana que vão prestar contas dos seus atos. Você rende, é lógico que a questão do arrependimento é uma questão diária e tudo mais. Dá boas-vindas ao anjo do Shabat. Quando tem o Havdalah que encerra o Shabat, ele despede do anjo do Shabat e dá boas-vindas para o novo anjo da semana. E é algo que eles fazem, isso de uma maneira... Quando eu fui em Israel essa última vez, eu fui fazer a visita no lugar e esse meu amigo foi junto. E antes da gente entrar para a reunião de negócio, eu falei assim, Roberto, vamos ler uns salmos e vamos aqui orar e pedir para Deus abençoar esse tempo. E foi muito interessante, ele orou, pediu para que o anjo entrasse junto com a gente. Ai. E nós entramos para a reunião de negócio e foi tremendo, porque eu estava pensando em pedir na negociação, né? Eu falei, vou representar eles, qual que vai ser a comissão, era para negociar isso. E aí eu tinha um número na mente. Quando a gente sentou para conversar, ele foi falando, né? E até foi interessante, porque quando o CEO da empresa falou assim para esse meu amigo, apresenta o Roberto aí para mim, né? Daí eu falei para ele, falei assim, meu inglês não é fluente, mas eu consigo entender. Daí eu falei para ele, né, para Isaac, falei assim, Isaac, fala para ele, quando conversar, conversa em inglês que eu vou entender. E foi muito interessante, porque quando esse meu amigo foi me apresentar para o CEO da empresa, a primeira coisa que ele falou foi, olha, ele estava no lugar, estava orando, pediu para Deus que queria fazer negócios em Israel, e aí ele te encontrou no LinkedIn. E ele respondeu o LinkedIn, que é uma coisa também que não é comum. Exato. Porque você conectou, não conhecia, e ele responde. Então assim, qual que é o ponto aqui que eu estou usando essa experiência que foi muito impactante para mim? E aí quando ele, ok, mas o que você está pensando? Ele falou, não sei, qual que é a comissão que você paga para fazer esse trabalho? Foi, a princípio foi assim, 15% acima do que eu esperava. Nossa. E aí quando eu olhei, eu entendi. Então assim, mas qual que é a chave aqui? Um cara que não era pentecostal, que não fluía, mas ele entende princípio de reino, princípio de portal e princípio de anjos. Nossa. E a igreja primitiva era fundamentada em tudo isso. Isso. E ele acessa isso. Então, essas situações assim, hoje que a gente tem buscado isso, resgatar. Então é algo assim que a gente... E tem uma resistência muito grande, porque a gente vê que a questão da romanização, porque eu falei para o senhor que eu conversei com o padre e falei sobre a questão dos concílios, né? Sim. Eu falei, por que logo nos primeiros concílios os condenados eram mulheres e judeus, e principalmente judeus? Porque eles queriam, na verdade, uma desconstrução, o papel de Constantino era isso, vamos desconstruir esse evangelho que está tomando territórios e invadiu palácios e vem crescendo, mesmo à base de espada, né? Exato. E aí quiseram destruir isso. E de uma certa forma conseguiu, porque hoje tem essa restauração. Mas sim, é difícil, hein, pastor? Porque eu converso com pessoas, pastor, eu falo, não é complexo assim. A questão principal são as festas. O Shabat é uma celebração da família.
uma comunicação entre pai e filho e um momento de alegria. O que isso expressa fora da palavra de Deus? Exato, exatamente. Essa questão de festa. Não é fácil. Fácil é uma coisa que qualquer um faz, mas é simples porque tem acesso. Mas acaba sendo desafiador por conta daquela mentalidade enrustida que já tem. Ideia, eu não vou falar o nome da rádio, uma grande rádio de São Paulo, que é a Rádio dos Debates. Uhum. E ele levou uma pessoa que, inclusive, eu marquei que eu quero ele lá, pastor Rafael. Um amante da Torá. Um exímio conhecedor. E ele foi para esse debate com um pastor que discorda. O comentário do pastor foi o seguinte: Torá morreu, acabou na graça, e o pastor vinha fazendo aquela construção, o pastor Rafael, aquela construção certinha que não tinha como não ser. E ele pega e fala: isso que você faz para mim é um lixo. Olha isso, caramba, pastor. E ao vivo, e um protestante. E eu olhei e falei, gente, aí, né, a seriedade que isso tá, né, a resistência que se cria. Eu acho isso incrível, desnecessário. Porque, se a gente não visse Jesus fazendo isso, se a gente não visse os apóstolos fazendo isso, se a gente não visse a igreja primitiva fazer isso, tinha que ser abolido, mas todos fizeram. Exato. Jesus se destaca dentro de festas, relata momentos de festas, e a resistência é enorme. Quando a gente vai lendo, Jesus estava em todas as festas, ao cumprir o dia, e estava sempre reunidos, né? Mas é um... Agora sim, eu queria puxar uma outra coisa do senhor. Esse é o pastor Roberto. Mas nós temos o missionário, o evangelista Roberto, que faziam algo no secular e que usou como uma ferramenta de evangelismo que deu muito certo. O senhor foi o que nós chamamos hoje de b-boy. B-boy. Break. O senhor era mais break ou era b-boy? B-boy, né? Era mais o power move, né? Move. Mais nessa linha. Como foi levar isso para o evangelismo, atrair os jovens? Como que foi essa questão? Assim, a gente tinha um grupo, né? Isso, 98, 99, a gente treinava e treinava fora bastante, fora da igreja. Uhum. Aí em 99, dezembro de 99, eu me converto. Aceito Jesus e vou para a igreja. Anos 90, isso era explosão, hein? Isso. E aí, quando eu me converto e vou para a igreja, ainda tinha aquela mentalidade, cara, agora eu vou parar de jogar bola, vou parar de dançar, vou parar de fazer tudo, vou andar de terno e gravata, aquela mentalidade. Mas aí eu entrei, não é bem assim, né? Isso foi em dezembro, eu aceitei Jesus, aí em fevereiro, passou janeiro, me batizei nas águas, em fevereiro fui para um retiro de carnaval. Aí, nesse retiro de carnaval, meu cunhado, né, tava namorando com a minha esposa nesse tempo. Aí meu cunhado sabia que eu dançava. E daí nesse retiro tinha lá uma apresentação que o pessoal da igreja ia fazer uma dança de street. E aí ele falou assim: Roberto, vamos lá ver um ensaio deles? Aí eu falei, cara, vamos. E ele, vamos lá pra você dançar. Eu falei, cara, me converti agora, não quero dançar, deixa isso pra lá e tal. Mas ele ficou insistindo, eu falei, tá bom, vamos lá. Aí quando nós chegamos lá, o pessoal tava ensaiando a música do Kirk Franklin, a Revolution. Do you want a Revolution? Esses dias eu mostrei pros meus filhos, viraram fã agora, né? Eu falei, filho, essa música aí é das antigas. E aí foi interessante porque ele tava insistindo e eu falando não, ele, vamos, eu não. E de repente foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo falou comigo assim: lá no mundo você dançava. Nossa. Pra você se aparecer, pro seu ego, pro seu orgulho. Mas agora pra mim você não quer dançar? Nossa. Aí quando eu falando não, foi uma fração de segundo, o Espírito Santo falou, ok, eu vou. Ele, o quê? Eu falei, não, cara. Bora. Aí ele foi lá, foi muito interessante porque ele foi lá e conversou com o pessoal. Daí na música tinha uma parte que abria uma roda, né? Igual aqueles street, abria uma roda, o pessoal dançando. Ele falou, não, a gente vai abrir a roda e aí a gente vai te chamar pra você entrar na roda. Ah, mas você sabe dançar? E o pessoal que tava dançando lá não sabia dançar break. Aí tinha uma parte, eles iam virar lá umas estrelinhas e tal, fazer algo assim mais simples. E aí quando eu dancei, os caras, não, cara, você tem que ir, vai lá.
Aí foi bem interessante, porque eu fazia pouco tempo que eu estava na igreja e ninguém me conhecia. E foi uma cena muito legal e engraçada, né? Aí naquele culto eles fizeram o seguinte, colocaram os homens de um lado, as mulheres do outro, e no meio colocaram os casais. Mas como a gente estava namorado, ficou separado. Não, a gente tava junto. Aí o pessoal dançou, daí quando dançou do You No Revolution, só que eu não falei pra ninguém. E eu falei pro meu cunhado, falei assim, não fala pra ninguém. E aí quando eles entraram nessa parte, aí eles abriram a roda, mas eles terminaram. Quando eles terminaram, eu quero chamar aqui na frente pra dançar o Roberto. Aí minha esposa, né, na época a gente namorou, olhou, o quê? Onde que você vai? Não, só um pouquinho, eu vou lá. E ela não sabia que eu dançava. Aí ela sabia assim, que dançava, mas ela... E aí, aí eu subi lá em cima, e aí o nome do retiro é Cristo, Nossa Diferença. Lembro como se fosse hoje. E aí o cara pegou, foi muito engraçado, ele falou, dança aí. Eu falei, cara, tem que botar uma música aí, né, eu vou dançar assim. Peraí, ele falou, mas eu quero falar um negócio antes. E aí tinha umas 800 pessoas, eu com 2 meses de convertido, vai dançar. Eu lembro que aí eu contei o que tinha acontecido, falei, antes eu dançava para o mundo, agora eu danço para Jesus, porque Cristo é a minha diferença. Aí todo mundo, né? E aí foi interessante que colocaram a música, eu não conhecia ainda a Revolution, e foi muito interessante que daí quando eles colocaram, eu falei, cara, não conheço a música, como é que eu vou dançar? E aí eles, dança sem música, daí a galera já começou a vaiar, porque ficou naquele negócio, bota a música, não bota, dança. Até que colocou a música. Daí quando eu dancei, como era algo novo, muito novo na igreja, a gente tá falando isso ano 2000. Nossa. E aí quando eu comecei a dançar, e o pessoal, aí foi algo que impacta, né? Sim. Moinho de vento, flare, giro de cabeça, aquela coisa aí a toda. Sua esposa, a namorada na época, falou, não acredito que ele faz tudo isso na dança. E aí foi interessante, porque daí quando eu voltei, a gente veio do retiro, o pastor ficou sabendo, pô, que legal, tal, deu uma abertura. E aí Deus foi dando direção pra gente, aí eu comecei a dar aula de break na igreja. Olha. Então o pessoal começou a vir, e aí foi muito interessante, a gente daí fez a primeira noite do Hip Hop Gospel. Isso foi já finalzinho de 2000, não lembro se foi 2000, 2001. E aí eu lembro que naquela noite foram 38 pessoas que aceitaram Jesus, contei o meu testemunho. E até hoje daquele dia, eu tenho pessoas que aceitaram Jesus, que tem um que é pastor, outros que estão firmes. Daquela primeira noite, até esse dia eu tava conversando com um, lembrando, falei, cara, você tava lá aquele dia. Hoje ele tá lá na José Leandro, né? A gente chama ele de Lobinho, né? De jeito carinhoso, ele tá lá na Bola de Neve, lidera adolescentes lá, trabalha com adolescentes. Legal. Então foi uma história muito legal. E aí eu dava aula de break na igreja e também dava aula de break na escola. Então, com uma maneira de atrair. Então o pessoal vinha, e óbvio, né? Vinha ali para ter aula de break na aula, mas a gente tinha um tempo ali de devocional, orava, ia orientando. Então isso atraiu muito. Então foi um trabalho muito legal que a gente fez. Evangelismo mesmo, né? Evangelismo urbano. Exatamente. E era uma coisa que tava assim numa febre muito forte referente a isso, né? E vinha muita gente, né? Eu lembro de uma festa que a gente fez, eu lembro como se fosse hoje, uma festa das tribos, né? Que era a tribo do hip hop, a tribo do reggae, do rock, aquela coisa toda, né? Então, e aí eu lembro que num dos momentos a gente abriu uma roda de break para dançar, e aí tinha um rapaz lá que ele era meio que o patrão ali da vila e tal, né? Sim. E aí ele foi dançar, e eu lembro que os adolescentes olhavam para ele com uma admiração, né? Porque era o cara, né? Era o cara olhava, da quebrada, respeitava, e aí ele foi dançar. Só que como tava um ambiente, foi muito legal, que daí quando chegou na hora de eu dançar, e nessa época eu já era pastor. Aí, de repente, eu entro pra dançar. Quer dizer, um crente vai dançar, pastor. O cara do mundão dançou primeiro e arrebentou. Isso. E aí... Só que o cara, ele não sabia dançar break. Tão bem assim como eu acho que ele fazia capoeira, então ele fazia alguns movimentos, entendeu? Só que daí, quando eu entro, eu começo a dançar e
E aí quando ele tava fazendo, a roda fecha, daí quando eu começo a dançar, o pessoal já sabia, já começa, abre a roda, abre a roda, abre a roda. Porque aí já fazia o moinho que ia abrindo, ia girando. E aí foi muito interessante, porque daí quando eu dancei, a galera Chamou da atenção. rua olhou. Falei, caramba, o cara é pastor, é crente, dançou muito mais, meu. Exatamente. Então, aí, rapaz, eu ganhei a atenção de toda aquela Olha galera. só. E aí, pessoal, não, daí eu... Isso é evangelismo. E aí a gente falou assim, não, a gente dá aula de break, se você quiser aprender, venha caminhar junto com a gente. Cara, virou uma febre, a igreja enchia de adolescentes, principalmente dos adolescentes, a gente dando Isso aula, é mas... muito legal, sabe? Eu tive experiências com isso, a gente se conectou muito por causa disso daí também. Sim. Muito. Eu vou mandar um vídeo pro senhor, quando a Globo fez uma matéria com a gente, eu tinha um galpão, cabiam acho que umas 500 pessoas, e a gente colocou uma tabela de basquete oficial, mesa de bilhar, pimbolim, porque eu queria jogar para dentro da igreja a comunidade. A gente trouxe, e tinha as oficinas de basquete, de jiu-jitsu, tinha oficinas de b-boy, várias coisas que aconteciam. Porque eu acho que é isso, a gente tem que chamar a atenção para a pessoa... a isca. É isso aí. É a isca. Isso aí. É isso A aí. gente até falou isso, é a isca. É isso aí. A gente brinca, né? Pra você pescar, você usa a isca que o peixe gosta. Depois você prepara ele do jeito que você quer. Isso é forte. Então... Essa segunda parte você não tinha me falado, não, hein? Depois você prepara do jeito que quer, do jeito certo, do jeito que precisa. Mas tem que ter a isca. Exatamente. Que agrada ao peixe. Exatamente. E essa foi uma época assim, muito preciosa, porque... E foi exatamente nessa época que eu também me conectei com essa questão do mover sobrenatural. E essa que o senhor dançou, o senhor já era pastor. Já era pastor. É que essa festa foi depois, né? Esse foi em 2006 e 2004 a gente... Foi muito rápido ali, 4 anos a gente já estava à frente do Ministério Pastoral, né? Não à frente da igreja, como pastor auxiliar, trabalhando com adolescentes. E foi uma escala, porque depois disso começou a ter a sede pelo profético. Né? Exatamente. Já. E aí, quando... 2006, essa galera vinha para aprender break. A gente falava de Jesus, ensinava e já conectava eles com o sobrenatural. Tanto que a gente tinha a questão do break, mas ao mesmo tempo a galera se movia orando por cura, com palavras de conhecimento. O senhor tinha essa preocupação de inserir eles nisso. Exatamente. Tanto que... Era dentro do projeto já isso. Porque assim, uma vez... Eu lembro até que teve um pessoal, vamos fazer um projeto mais profissional de teatro, mas qual é o propósito? Não, pra gente poder... Eu falei, cara, agora Deus está me chamando para esse momento. Se eu for trazer alguém, eu preciso trazer, e não só ganhar ele, mas inserir ele na unção para ele viver isso. Porque uma coisa que eu entendia que o break só era uma conexão para chamar, mas ele só iria permanecer se ele tivesse um encontro real com Jesus. Nossa. E como é esse encontro real com Jesus? Fazer ele entender, né, ensinando com relação ao arrependimento, com relação a pecado, mas também tendo uma experiência com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Ele ter esse contato com a questão sobrenatural. E aí eu lembro que na época tinha... aí o projeto foi crescendo, a gente tinha grupos de discipulado na escola, e a gente sempre movendo na unção, ensinando sobre a unção dos 4 seres, autoridade, o batismo com o Espírito Santo. 4 seres, lá naquela época Naquela época, desde 2004. Eu estou falando em 2006, eu já ensinava isso para eles. Que Deus veio trazendo, porque quando eu falo sobre a unção dos 4 seres, é o sobrenatural, por exemplo, as características do leão, a Yeshua, e na nossa vida cotidiana, a prática do dia a dia. Então, e aí foi interessante porque tem um testemunho, por exemplo, de umas meninas que vieram, receberam o batismo com o Espírito Santo e ficava muito na unção da alegria, aquela coisa toda. E de repente elas estão na escola lá e de repente começam a ficar na unção da alegria dentro da sala de aula. E as meninas, o que está acontecendo? Elas ria. O que está acontecendo? Aí elas falam assim, não, o Espírito Santo está aqui. Mas como assim? É a presença do Espírito Santo que a gente está sentindo. Você quer sentir também? Ah, eu quero. Mas o que... Porque... Como é que faz?
é só você receber Jesus, eu vou orar e você vai receber. Nossa. Dentro da sala de aula, Muito ganharam massa. 6 almas dessa forma. Olha. Pela manifestação. Até que. legal. E aí a gente treinava muito eles para orar por cura, receber palavra de conhecimento, achar a pessoa e orar por cura. Até que chegou um tempo que a diretora me chamou para uma reunião. Roberto, fomos lá. Roberto, a gente precisa falar com você, a gente está preocupado com algumas coisas. Porque não, é que os professores estão meio assustados, está acontecendo algumas coisas. Mas como assim? Não, é que tem umas meninas ali. Porque o que elas faziam? Eu já sabia o que estava acontecendo. Elas recebiam palavra de conhecimento e na hora do intervalo saía atrás procurando. Você está com uma dor assim? Você tá com Até quando achava a pessoa... vamos aquela lá. coisa do primeiro amor, né? Vamos lá pro banheiro que eu quero orar por você. E ela orava e as pessoas eram curadas dentro da sala de aula. E aí o professor ficava assustado, o que está acontecendo? Aí quando a diretora me chamou, e como eu já sabia, né, eu falei assim, por um acaso é essa pessoa? Daí ela olhou assim, essas pessoas mesmo. Daí eu falei, então, deixa eu explicar algo para você. Falei, a gente trabalha algo que a gente ensina sobre relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, eles têm essas experiências. Mas deixa eu perguntar algo. Como que é a nota dessas pessoas, desse fulano? São as melhores notas. Tanto que um deles, quando se formou no ensino médio, ele ganhou uma medalha de honra por ser o aluno mais exemplar dos 3 anos. Nossa. Porque uma coisa que a gente falava, não adianta você ficar unção, você tem que dar o testemunho, você tem que ser exemplo. Forte. E quando eu comecei a falar, a relacionar as pessoas, que eu já sabia, né? Fulano, como que é o comportamento? Gazeia a aula? Não. Se envolve confusão? Não. Como são as notas deles? São as melhores. Ciclano, como que tinha é? essa preocupação também. Sim. Como que é isso? Não, tal. Daí ela falou assim, então... Aí eu comecei a falar, a gente tem uma vez por semana, a gente se reúne com eles na igreja, onde ensino princípios bíblicos, eu ensino sobre honrar pai e mãe, honrar autoridade, honrar professores, você ser o exemplo. Eu falo para eles, a gente fala para eles, colar é pecado. Então são princípios que a gente usa, só que ao mesmo tempo que a gente ensina esses princípios, eles vão caminhar no nível de santidade. E isso vai fazer com que eles tenham acesso ao Espírito Santo sobrenatural. Nossa. E eles vão se mover nisso. Aí, depois da reunião, e a gente já tinha na escola, eles se reuniam na hora do intervalo para ter o discipulado. E, resumindo, a diretora falou assim, Roberto, eu entendi o que você falou, eu vi que eu estudava na escola também, eu estudava à noite, e ela falou assim, eu vi que você já tem um grupo aí que, né, a gente tá sabendo, você dá aula, tem os pessoal da tua igreja de manhã, só que você pode me ajudar? Porque na parte da tarde tem uns alunos muito problemáticos e a gente precisa de um trabalho desse para ajudar eles. Legal. Eu pensei que ia ter uma represária aí, nossa. Aí ela entendeu. Ela entendeu, a gente tinha uma liberdade muito grande. Daí, a partir daquele momento, ela começou a dar a chave da escola pra gente dar aula de break na escola. A gente, no fim, acabou tendo acesso total lá. Então foi assim... Mas sempre, assim, o break foi uma forma de evangelismo para atrair. Mas quando a gente trazia eles para dentro, a gente ensinava a Bíblia, a gente falava sobre arrependimento, sobre perdão, sobre pecado. E ensinava eles também a acessar o sobrenatural. Glória a Deus. Então foi onde foi consolidando. Hoje, daquela época, a gente tem pastores, ministros, líderes, né? Hoje, alguns estão junto com a gente, outros já estão em outros ministérios. Então a gente vê o fruto aí que se permaneceu e o break era... A isca. A isca. Que foi evoluindo até fazer esse trabalho na escola e chegar ao que chegou hoje também. Exatamente. Que legal. Meu pastor, nós vamos ao final desse bate-papo sensacional que nós discorremos a história, né, do senhor, todo esse contexto. O senhor foi hoje, que nós estamos na quinta-feira, que o senhor trouxe também sobre os 4 seres, né? Uhum. E agora estamos aqui falando um pouco da vida do senhor. Está registrado agora isso. Legal. E é interessante que a gente vai poder mostrar para várias pessoas. E quem sabe não, daqui a um tempo, o senhor vai estar... Deixa eu colocar aqui para 2. O senhor vai estar em outro nível profético. E aí o senhor vai falar, gente, vamos sentar para ver uma coisa lá atrás. Nossa, eu estava assim, eu estava assado. Hoje eu tenho certeza disso. Amém. Que Deus vai fazer muito mais ainda, porque o senhor
se preocupa com o princípio bíblico, que é compartilhar, né? É O isso aí. conhecimento que Deus te dá, profético, sendo compartilhado na grande escola do Cordeiro, né? É isso aí. Considerações finais, pastor, aqui com o Instagram, com o YouTube, fica à vontade. Bom, agradecer por esse tempo, é muito bom Nós estávamos relembrar, ansiosos por esse momento. conversar e compartilhar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida. Creio que é pela graça e a misericórdia dele, né? Eu sempre falo assim, ó, se tem um cara que não merecia, era eu. Mas a sua misericórdia, infinita misericórdia, tem nos levado, né, a compartilhar e partir algumas coisas. E no outro momento vamos sentar, falar uma outra parte da minha vida. Sim. Da parte que fui sem terra, morei em barraco de lona. Nossa. Aí a gente precisa de um outro tempo, então... O senhor costuma vir pra cá, pra São Paulo? às vezes a gente sempre tá por aí, tem andado bastante. Quando nós temos o WhatsApp agora, quando o senhor vier, pastor, antes tal dia eu tô indo. Eu Vamos- marco um podcast lá pra esse momento aí. Vamos, Você vai em casa. Vamos combinar assim. Então agradeço aí a atenção de todos e com certeza a escola é um lugar de alinhamento, é um lugar onde o Senhor vem trazendo assim, a gente sempre fala, é o antes e o depois. Você entra no ambiente, numa atmosfera, onde muita coisa é ativada e alinhada e muita confirmação vem. Então, esse é o ambiente. Obrigado Glória a aí pelo Deus. tempo. Tamo junto, pastor. Shalom, Deus te shalom, abençoe. hein? Shalom, shalom. É isso aí, gente. A Escola do Cordeiro continua, que tem sexta, tem sábado. Vai com- Eu vi que tem um dia que nós vamos estar lá na Sala do Trono. Vai ser Nós vamos tremendo. fazer o Shabat amanhã, né? Vai ser tremendo. Vai ser Eita, tremendo. muita coisa boa vem. Muita gente vai sentar aqui com o meu querido pastor Roberto Simões. Pastor, tamo junto, misturado, envolvido, lado a lado. É isso aí. Shalom, shalom.